Fala, meus amigos, vocês estão bem? Processo penal, estamos aqui em mais uma aula para o concurso da Polícia Civil, investigador e escrivão do concurso 2022, Unesp. A gente está agora entrando na parte de provas. E aí, olha só para você ter uma noção de em que pé nós estamos, deixa eu só subir aqui, ó. Nós já vimos inquérito policial, já vimos ação penal, incompatibilidades, restituição de coisas apreendidas e agora, neste vídeo, a gente vai tratar aqui, ó, de provas. Então a gente está bem no finalzinho da parte de processo penal. Aí, veja só, a parte de provas não é, uma parte pequena, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta matéria, possivelmente eu vou dividi-la em 2 vídeos. Se eu chegar aqui em 20, 25 minutos, eu vou parar o vídeo e depois eu começo para gravar uma segunda parte desse vídeo aqui, mas vai dar tempo de você estudar tudo, né? Então olha só, provas. Antes de qualquer coisa, quero que você entenda uma coisa que é muito relevante. Já disse isso em outras oportunidades. O processo serve para você reconstruir o passado. No caso criminal, você vai reconstruir o passado no inquérito policial e tudo isso vai ser levado ao Poder Judiciário num processo penal. Então, guarde essa informação, né? Então, olha só. O objetivo do processo, o objetivo de um processo ou de um inquérito policial é reconstruir o passado e tentar encontrar o autor do crime, os motivos para o ato e em que circunstâncias aconteceram. Para isso, serão necessários ou serão necessárias as provas. Então é isso que eu quero que você entenda. Então, por que você está estudando processo penal? Né? Essa é uma pergunta, parece boba, mas é relevante, né? Por que você que vai fazer o concurso da polícia, seja para investigador, seja para escrivão, precisa estudar o processo penal? Porque você vai fazer parte de um sistema do Estado que busca reconstruir o passado, busca reconstruir o crime que aconteceu, busca tentar identificar quais foram todas as circunstâncias em que se deu aquele crime. Então, para isso, para você reconstruir o passado, você precisa das provas. E aí tem uma informação importante. Você usa as provas e no processo penal, muitas provas, elas podem ser feitas na delegacia e também na frente do juiz. Então entenda uma coisa. Quem são as pessoas responsáveis por colher as provas? O delegado de polícia. Você lembra que ele tem um nome, né? Autoridade policial. Então o delegado de polícia durante o inquérito policial, que é a fase de investigação, e depois o juiz de direito, quando o caso estará sendo julgado pelo Poder Judiciário em uma ação penal, em um processo criminal, tá? Então você vai perceber que a gente vai ver algumas provas e elas, por vezes, você vai perceber no artigo e vai falar do juiz, depois vai falar do delegado. Então por que tem dentro deste capítulo aqui de provas todas essas informações? Porque algumas coisas, por vezes, vão acontecer com mais frequência diante do delegado de polícia, algumas outras coisas diante do juiz. E algumas outras coisas vão se repetir, podem ser repetidas para o delegado e depois podem ser feitas para o delegado e depois ser repetidas para o juiz de direito, tá? Então aqui, veja que tem uma informação importante aqui. Quem é que faz a coleta das provas? Delegado de polícia durante o inquérito. Então, durante o inquérito policial, durante a investigação, quem faz perguntas para a pessoa que foi vítima do crime é o delegado. Quem faz perguntas para o investigado, para o criminoso, é o delegado. Quem analisa as provas é o delegado. Então, isso é uma informação importante. E você, né? Se você for investigador, você pode testemunhar alguma coisa que aconteceu, né?
Se você for escrivão de polícia, você vai, por vezes, tomar nota, anotar, fazer os termos todos necessários para que os depoimentos sejam colocados no inquérito policial. Então por isso que você precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Então acho que isso é uma observação importante antes de qualquer coisa. Por que você estuda as provas? Porque o processo é um instrumento do Estado para reconstruir o passado e se chegar ao autor do crime, as circunstâncias em que aquele crime aconteceu e por que ele cometeu aquele crime e se aquele crime deixou algum vestígio, seja lá o que for. Aí você vai buscar quem é a vítima, quem é o criminoso, o investigado, você vai buscar testemunhas. Se você precisar analisar alguma coisa, você vai fazer uma perícia, então você precisa de uma resposta técnica, de um engenheiro, de um médico, você vai buscar uma perícia. Então esse é o objetivo, tá bom? Então, antes de tudo, acho relevante que a gente faça essas observações. Então aqui o artigo 155, então a gente vai começar do 155, vai até o 250. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que sempre fiz aqui para o nosso curso da Polícia Civil, de tratar dos assuntos mais importantes que já foram perguntados pela VUNESP, especificamente pela VUNESP, em outros concursos de nível superior, o que nos sugere que isso poderia ser perguntado de novo no concurso. Então olha só, artigo 155 a gente está falando das disposições gerais das provas, então são conceitos gerais sobre as provas, olha só. O juiz formará, então aqui está falando do juiz, ó, quando o juiz for julgar, ele vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então aqui tem uma informação importante. O juiz criminal não pode condenar uma pessoa só com base no que está no inquérito policial, tá? É necessário que a prova seja produzida, e aqui produzida é realizada, né, no Poder Judiciário, com direito ao contraditório. Porque veja só, né? Não sei se você já entrou numa delegacia de polícia, se você já fez estágio numa delegacia, se você tem interesse em saber como é que as coisas funcionam, mas entenda uma coisa, isso não é uma crítica. Estou dizendo aqui o que é e por que é, né? O inquérito policial, ele tem essa ideia de ser realmente inquisitivo, de ser uma busca por informações. Então, por vezes, não dá assim tanto tempo para se dar margem para que haja o contraditório dentro do inquérito policial. O que é o contraditório? É você poder contestar, é você poder dizer o seguinte, ó, estão falando isso aqui de mim, mas não é isso aqui. É claro que se você observar, você vai perceber que a pessoa que está sendo investigada no inquérito policial, ela pode ter um advogado sem maiores problemas, o advogado pode acompanhar o inquérito sem estresse, isso é possível, não tem problema. Mas qual é a grande questão? Não existe o contraditório. Esse contraditório, ele é feito no processo judicial diante do juiz. Então o que o artigo aqui 155, que já foi perguntado em prova, ele quer dizer, ó, tem algumas provas que não dá para fazer de novo. Tem algumas provas, pensa o seguinte, que vai tentar fazer uma reconstituição ou vai tentar ir até um certo lugar e o lugar agora pegou fogo, o lugar desmoronou. Ou você vai, por vezes, tentar fazer uma perícia, uma reconstituição dos fatos numa estrada e a estrada agora a estrada agora mudou, aquilo lá não é mais uma estrada, aquilo lá agora virou um acostamento e a estrada foi desviada para outro lugar. Veja, qual é a ideia do final aqui? Todas as provas elas precisam ser repetidas diante do juiz, a não ser que não dê mais, por exemplo, provas cautelares. Então, provas cautelares você faz quando você tem algum risco de que aquela prova se perca. Então você tem uma certa urgência e você já faz aquela prova. Mas qual é a grande ideia aqui, meus amigos? Isso eu quero que você entenda. O juiz, quando for julgar, ele vai apreciar livremente a prova. Que prova? A prova que foi produzida no contraditório. Que provas são essas, professor? Interrogatório, depoimento das testemunhas, perícia. Nós vamos ver mais abaixo quais são essas provas, mas o juiz tem a liberdade
de apreciar essas provas para tirar as suas conclusões. E aí a ordem da lei qual é? De que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, o juiz não pode decidir baseando-se exclusivamente no inquérito policial. Essa é a ideia. Professor, mas então quer dizer que o que a Polícia Civil faz durante as investigações não tem importância? Não, muito pelo contrário, é muito importante. Mas tudo aquilo precisa se repetir diante do juiz. E aí com a possibilidade de, lá na frente do juiz, o advogado questionar, o advogado contestar, o advogado de quem está sendo investigado pode se contrapor àquilo. É diferente na delegacia, até comecei falando, né? Se você já foi numa delegacia, o advogado ali não tem muita chance de falar, né? Por mais que, por vezes, o advogado queira ali estabelecer algum tipo de combatividade na delegacia, mas a delegacia não é o local de trabalho, de postulação por parte do advogado, não é ali que o advogado vai dizer, olha, mas tem uma prova disso, tem uma prova daquilo, não é na delegacia, tá? O advogado vai fazer isso no Poder Judiciário, na frente do juiz, no exercício do contraditório judicial, tá? Então essa é a ideia, meus amigos. Tá? Então, isso é bem interessante, tá? Então o juiz, e aqui qual é a informação, qual é a questão de concurso? O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente no que ele obteve no inquérito. Você poderia ter uma questão assim, o juiz de direito vai julgar um caso e durante a audiência nada foi produzido. Então o juiz pega aquilo que foi feito no inquérito e condena a pessoa. Não pode, porque ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação durante o inquérito, tá? Essa é a informação. O 156 fala sobre o ônus de provar, né? Então veja só, tem uma frase do direito que é a seguinte: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. O que isso significa? Significa que se eu alego alguma coisa no processo, eu tenho que provar aquilo que eu estou falando. Porque se eu simplesmente alegar e não provar aquilo, é como se eu não estivesse alegando. Então alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então veja só, essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque se a acusação está dizendo que fulano de tal estava traficando, quem tem que provar que estava havendo tráfico? O acusador, o Ministério Público. Se a pessoa diz que estava com uma certa droga para uso pessoal, quem tem que provar que aquela droga era para uso pessoal? O réu. Então, veja que a alegação, ela, quando for feita, a pessoa que fez essa alegação, ela será a responsável por provar aquilo. Porque senão fica a palavra vazia, fica como se ele não tivesse falado nada, né? Então o cara falou, mas aquilo não está no processo, não tem o que justifique aquilo. Então a prova da alegação incumbirá a pessoa a quem a fizer, tá? Então essa é a ideia. E aí o juiz pode, então facultado é permitido, né? Então é permitido ao juiz de ofício, por iniciativa dele próprio, fazer o quê? Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas urgentes e relevantes. Que eu acabei de falar para você, às vezes você tem alguma pessoa que pode morrer, alguma prova que pode se perder, então o juiz pode mandar que essa prova seja feita. Também, o juiz pode mandar fazer diligências, determinar no curso da instrução que é a fase de coleta de provas durante o processo penal. É a fase de coleta de provas durante o processo penal, tá? Então, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, o juiz pode determinar de ofício, por iniciativa dele, a realização de diligências para dirimir é esclarecer dúvidas sobre ponto relevante, tá? Então, dúvida
Então você tem lá no processo uma situação, foi falado alguma coisa, não tem prova daquilo, o juiz está com dúvida com relação àquilo, o juiz pode dizer o seguinte, ó, vamos buscar aqui tal informação, porque eu acho que essa dúvida é importante. Tá? Então o juiz tem essa iniciativa. Tá? Então, qual é a ideia? A pergunta que poderia estar para você, quem é, ou de quem é, melhor dizendo, né, de quem é o ônus da prova? O ônus da prova é da pessoa que fizer a alegação. Ônus é o dever, tá? Então, olha só para que você entenda. Vou colocar aqui embaixo, ó. Uma afirmação que poderia estar no seu concurso. O ônus da prova incumbe a quem a alegar. Então, essa é a ideia, tá? Então, o ônus da prova significa o dever de provar. Ônus da prova é isso. Dever de provar incumbe a quem alegar, tá? Sendo que o juiz pode, se achar que é alguma coisa urgente ou tem uma dúvida muito importante, ele pode também tomar a iniciativa para buscar aquela prova, tá bom? Então essa é a ideia. 157, um artigo importante, por quê? Porque o parágrafo 5º, ele está em vermelho aqui, porque ele está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, você não estude o parágrafo 5º, porque por enquanto ele não pode ser perguntado para você no seu concurso. 157 diz que são inadmissíveis, então não podem ser admitidas e devem ser desentranhadas. Desentranhadas é retiradas, tá? Entranha é o interior, então tirada do interior do processo as provas ilícitas. Assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então olha só, que interessante, né? Então você não pode admitir para condenar, e aí é o que eu quero que você entenda. Você não pode admitir para condenar alguém uma prova ilícita. Professor, me dá um exemplo de prova ilícita. Ué, imagine que a polícia pega alguém, polícia militar pega alguém e grava uma pessoa confessando um crime. Mas aquilo foi forjado, foi uma confissão forjada. Essa é uma prova ilícita. A gente já viu, por exemplo, lá na lei de interceptação telefônica, você se lembra que é necessário que exista autorização do juiz. Imagine que alguém faz um inquérito policial, uma investigação, e tem ali dentro da investigação uma interceptação telefônica que não foi autorizada pelo juiz. Essa é uma prova inadmissível. E o que acontece com essa prova inadmissível? Ela deve ser desentranhada, retirada do processo. Tá? E isso, é claro, também poderia ser retirado do inquérito, né? Mas aqui a ideia qual é? A ideia é de você ter a clara noção de que se você tem uma prova ilícita que não foi obtida por meios legais, você não pode condenar uma pessoa com base naquilo. Professor, e absolver? Pode? Pode. Quer um exemplo claro disso? Né? Vamos aqui, sem politizar, e você vai entender o que eu estou dizendo. Houve um hackeamento, então uma prova ilegal, uma invasão dos celulares do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, dessa moçada toda aí. E percebeu-se que eles combinavam coisas nos processos da Lava Jato. Certo? Então estou dizendo aqui, a prova é ilícita. Por favor, estou deixando claro isso. A prova é ilícita. A prova foi obtida por meio de um crime, por meio da invasão indevida dos celulares do juiz, do procurador da República. Então veja só, esta prova ilícita, ela não serve para, por exemplo, condenar o juiz Moro. Compreende? Por quê? Porque se ele está combinando ferrar com alguém e combinando fazer provas para realmente você ter ali uma condenação para aparecer na mídia, etc e tal, essas provas ilícitas não servem para condenar o Moro ou o Dallagnol, esse pessoal, pelo crime de abuso de autoridade ou pelo crime de constrangimento ilegal, seja lá o que for. Por quê? Porque essas provas são ilícitas. Então jamais alguém poderia querer
que o Sérgio Moro, que o Dallagnol fossem condenados por conta das conversas que foram hackeadas lá do Telegram do juiz e do procurador da República e de todo o pessoal ali da Lava Jato. Agora, essas mesmas provas que não servem para condenar porque elas são ilícitas, elas servem para absolver. Então, no caso lá do Lula, o que acabou acontecendo foi que aquelas conversas, elas não serviram para absolver. Não houve absolvição do Lula, tá? Sendo claro para você, tá? Mas o processo foi anulado. Portanto, a pessoa continua sendo, diga-se o que for, mas tecnicamente, estou dizendo aqui como advogado, a pessoa é ficha limpa. Simples assim. Por quê? Porque se usou aquela prova ilícita para usar para anular um processo e, claro, evitar que a pessoa fosse presa, etc. e tal, porque naquelas conversas se comprovava ali que o juiz era suspeito, né? A gente até viu no vídeo passado quando que o juiz é suspeito, né? Então, qual é a grande ideia? E aqui sem politizar, mas deixando muito claro para você, né? Eu não posso ter provas ilícitas que são usadas para condenar, mas eu posso ter provas ilícitas que podem ser usadas para absolver ou para anular um processo, como foi o caso lá do Lula. O Lula não foi inocentado porque nem condenação teve, porque a condenação foi anulada, tá? Então, você não pode dizer que a pessoa é culpada. Ah, não, a pessoa foi condenada. Não, peraí, né? Se depois tiver o processo e a pessoa for condenada com trânsito em julgado, a pessoa será culpada. Beleza, tá tudo certo. E que seja preso e cumpra a pena, tá entendendo? Agora, com base nas conversas que estiveram ali reveladas pelo hacker lá que invadiu os celulares, ficou provado que havia suspeição. Então não é possível que essa conversa hackeada seja usada para condenar o próprio Moro ou Dallagnol por abuso de autoridade ou constrangimento ilegal, seja lá o que for, qualquer que seja aí qualquer dos crimes aí que poderia ser dito que eles cometeram, tá? Então essa é a ideia. Você não usa prova ilícita para condenar, mas você pode usar para absolver ou para anular um processo. Tá? Essa é uma informação importante. Então guarde essa informação e essas provas têm que ser retiradas, desentranhadas do processo. Tá? Aí o artigo 158, a gente já vai entrar nos tipos de prova. Então o primeiro tipo de prova é o exame de corpo de delito. Tá? Então aqui o capítulo diz do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Entenda uma coisa, corpo de delito não significa um cadáver, tá? Acho que é importante deixar bem claro para você. Por quê? Corpo de delito é um conjunto de informações materiais, então é um conjunto de vestígios, seja lá o que for, que provam que aquele crime aconteceu. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, olha só. Você pode ter, imagine o seguinte, você teve, por exemplo, a morte lá da Elisa Samúdio, né? Então o corpo sumiu. Mas houve exame de corpo de delito? Houve. Não no cadáver, mas todo o contexto foi formado para que se concluísse que o crime aconteceu. Tá? Então essa é a ideia. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então você faz diretamente, então vai no lugar dos fatos, ou indiretamente, por exemplo, se o local está inacessível ou se não tem mais nada ali para se encontrar, né? Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então olha que louco, né? Que coisa interessante. O acusado não pode dizer que um certo crime que deixou vestígios efetivamente aconteceu. Então, suprir aqui é o seguinte, ó. Não tenho o exame de corpo de delito, então vamos pegar a confissão para substituir. Então, ó, não tem o corpo de delito, o exame de corpo de delito para provar que aquilo aconteceu. Vamos pegar a confissão para, de fato, provar que isso aqui aconteceu, não é possível, tá? Então, essa é uma informação muito importante. Questão de concurso, em muitas e muitas vezes, a VUNESP repete a mesma afirmação.
Quando a infração deixar vestígios, eles colocam assim, né? Eles copiam a lei. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, podendo, contudo, supri-lo a confissão do acusado. Não. O acusado não pode, quando ele confessar, a sua confissão não pode ser usada para substituir o exame de corpo de delito. Essa é uma informação muito importante. Então, lá no caso da Elisa Samúdio, o Bruno, ele não pode... a simples confissão dele, imagine que ele confessasse, eu nem lembro se ele confessou ou não, né? Mas se ele confessasse dizendo o seguinte, olha, matei a moça, nós esquartejamos o corpo, demos pros cachorros lá, que foi, eu acho que a ideia que aconteceu lá, tal, ou enterramos, jogamos no rio, seja lá o que for. Isso não prova por si só que o crime aconteceu. Isso não traz a substituição do exame de corpo de delito por parte da confissão feita pelo acusado. Então essa confissão não substitui o exame de corpo de delito, tá bom? Então essa é uma informação muito importante para você. Aí olha só, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando você estiver falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, então você tem prioridade, e também violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então as pessoas vistas como, segundo a lei, mais propícias ou que passam por maiores riscos ou maiores graus de violência. Tá? Então essa é a ideia. Aí, meus amigos, para a gente acabar este vídeo aqui, a gente vai falar da cadeia de custódia. E eu vou parar o vídeo aqui. Então veja só, às vezes a gente está estudando o direito processual penal, né? A gente acha, né, de ler a expressão cadeia de custódia, e o direito processual penal tem cadeia, porque quando a pessoa é presa ela vai para a cadeia. E tem a audiência de custódia, né? Você já ouviu falar da audiência de custódia, que é aquela situação em que a pessoa é presa e é levada para um juiz imediatamente. Mas eu não quero que você confunda nada disso. Porque cadeia de custódia para o processo penal, aqui, para aquilo que a gente está vendo aqui, é outra coisa. Então você tem duas expressões que você conhece de outras áreas, mas que juntas formam uma terceira expressão. Então, cadeia de custódia, segundo o processo penal, aliás, vamos até falar aqui, ó, começar no 158A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então olha só, é uma expressão estranha, né, para quem não é do direito, mas olha só, cadeia de custódia é o conjunto de todos os atos que foram realizados para que uma prova, um vestígio, fosse coletado. Então vamos dar um exemplo aqui. Aconteceu o crime de tráfico de drogas. Então você vai ter que pegar uma parte daquela droga e vai ter que levar para a perícia, para verificar se aquilo é droga mesmo ou não. O que vai precisar ser documentado? Como é que foi feita a verificação de que aquilo era mesmo droga ou não? Ou ainda, né? Ou ainda, você tem lá um chumaço de cabelo. Você tem pelo de alguém, cabelo. E aí você vai fazer um exame de DNA para saber se aquele cabelo pertence àquela pessoa que está sendo acusada do crime. Então você tem lá no lugar dos fatos. Então pensa que você tem um crime e o cara fala, pô, eu nunca estive lá. Ah, beleza. Só que aí, veja só, acham lá um cabelo desse cara no local dos fatos. E faz a perícia, faz o exame de DNA e fica provado que o cabelo era do cara. Então veja só, é necessário que seja feita a documentação de tudo isso. Como eu recebi aquele cabelo, onde o cabelo foi examinado, como que eu vou fazer o manuseio, onde está esse cabelo agora. Olha que louco, né? Então, porque é rastrear a sua posse. Está com quem? Está com qual perito? Está em qual instituto? Em qual laboratório?
Então tudo isso é muito importante. Isso é a cadeia de custódia. O conceito de cadeia de custódia já caiu em concurso, exatamente misturando esses conceitos que não tem nada a ver. Cadeia, você sabe, só cadeia isoladamente é o local em que o preso fica, ok. Custódia é guardar, né? Então é como se eu guardasse toda a sequência de atos da coleta daquela prova. Então cadeia, você pode pensar que cadeia é um lugar que a pessoa fica presa, mas cadeia também tem uma outra significância. Cadeia é um conjunto, é um emaranhado de coisas. Tá? Então cadeia de custódia é exatamente isso. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter, para documentar a história cronológica do vestígio. Então eu estou fazendo aqui um histórico daquela prova. Porque você pensa o seguinte, como é que eu sei que fulano de tal matou? Porque a vítima disse, uma testemunha disse que ele estava lá na cena do crime e agora a gente tem o cabelo do cara na cena do crime. Então veja só. Como que eu provo que essa pessoa de fato merece ser condenada? Porque a testemunha viu e porque eu tinha o cabelo do cara lá. Aí a pergunta é, como que se concluiu que aquele cabelo pertence àquela pessoa? Bom, a gente fez uma perícia. A perícia foi assim, a gente foi lá, fez a coleta, o cabelo foi colocado em tal lugar, foi colocado em tal plástico, em tal saquinho de plástico, foi levado por fulano de tal, lá nós fizemos o exame tal, esse cabelo agora está armazenado, uma parte dele em tal lugar, etc e tal, ou já vai ser feito o descarte disso. Então veja, tudo isso é muito importante, meus amigos, isso é a cadeia de custódia. Então, cadeia de custódia é o conjunto da história, é um retrato ou é um relato, se eu pudesse dizer, nem retrato, mas é um relato de como aquela prova foi realizada. Isso é importante, tá? O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais e periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, por isso que é importante isolar o local dos fatos. Aconteceu o crime, isola o local. Por quê? Porque você tem ali um conjunto riquíssimo de informações naquele lugar. Você pode ter um cabelo, você pode ter uma unha, um pedaço de unha, um pedaço de pele, você pode ter impressões digitais, você pode ter um monte de coisa. Eu não sei se você se recorda, aquele caso da Mércia Nakajima, como que o Misael, que era o advogado lá, como que ele foi condenado? Você se lembra como que foi a condenação dele? Ele foi condenado porque foi encontrado no sapato dele uma espécie de alga que só tinha num lugar, que era a represa onde o carro da Mércia foi jogado. Então veja só, olha o conjunto de informações que a gente precisou ter, e isso precisa estar muito bem documentado, e como que se chegou àquela conclusão, né? Então foi feita uma coleta dos sapatos do Misael, foi feita uma avaliação, uma perícia daqueles sapatos, e percebeu-se que um dos sapatos que ele tinha em casa, tinha uma alga. E se percebeu que essa alga era a mesma alga que só tinha num lugar, era uma alga rara, que, enfim, que não era comum em outros lugares ali da região onde eles moravam, e só tinha exatamente naquela represa. E é lógico, né? Então, isso coloca certamente o Misael na cena do crime, né? Então essa é a ideia, tá? O 150... Então, olha só pra gente terminar aqui, né? O agente público que... Aí pode ser você como investigador, por exemplo, né? O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. Então, se você está numa diligência como policial civil e percebe que tem alguma coisa que pode ser usada para a prova, você tem que fazer a coleta daquilo e vai ficar responsável por guardar aquilo até que isso seja encaminhado para o perito, tá? Aí o parágrafo 3º diz que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, oculto, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal, tá? Então visível, latente é oculto, né? Tá? Aí o 158B diz como que se faz a cadeia de custódia. Primeiro eu reconheço, né, que existe uma prova que vai ser colhida, eu isolo essa prova,
certo? Faço o isolamento para evitar que ela seja contaminada. Aí é feita uma descrição desse vestígio, ele é coletado, recolhido, ele é acondicionado, certo? Ele é transportado, ó, ele é recebido por um perito, tá? E tem um ato formal de transferência da posse, então o perito que receber isso vai assinar que está recebendo. Tem o processamento, né, que é o exame pericial em si, ou seja, eu vou fazer o exame de DNA, vou analisar o que está ali, certo? Eu vou fazer o armazenamento, certo? Pode ser colocado em algum lugar, aquilo pode ser guardado para uma contraprova, por exemplo, e pode ser feito o descarte, tá? A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, tá? Essa é uma informação também aí bem importante, tá? Aí o 159, o exame de corpo de delito. Então veja só, cadeia de custódia é tudo isso, tá? Então, professor, cadeia de custódia é outra coisa? É a mesma coisa? Ou é idêntico, é diferente com relação ao exame de corpo de delito? Ó, quero que você entenda uma coisa. O exame de corpo de delito é documentado por meio da cadeia de custódia, tá? Então a cadeia de custódia, ela vai englobar todos os procedimentos que foram tomados para que o exame de corpo de delito seja feito, tá? Então acho que isso é importante. Então a cadeia de custódia serve para rastrear todos os andamentos para que aquele exame de corpo de delito fosse realizado, tá? Aí tem uma coisa, quem faz os exames, né? Eles são realizados, ó, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior, tá? Então, é feito por um perito oficial, por um servidor, vai ser servidor como você, tá? Aí a outra coisa importante é, na falta de um perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica realizada com a natureza relacionadas com a natureza do exame. Então você está num lugar que não tem perito oficial, você pode chamar 2 pessoas, então você pega lá 2 médicos da cidade, por exemplo, que são, enfim, portadores de diploma de curso superior, são pessoas idôneas, e chama esses 2 médicos, então o delegado lá chama esses 2 médicos e diz o seguinte, ó, vocês 2 aqui vão ser os meus peritos aqui, tá? Então a cidade não tem perito, a gente não tem instituto médico legal, mas a gente precisa fazer uma perícia aqui. Então como que nós vamos fazer? Chama 2 pessoas idôneas, mas isso quando não tiver perito oficial, tá? Pergunta do concurso que já foi feita em mais de uma vez é: quantos são os peritos não oficiais? Precisam ser 2, tá? Então quando falta o perito oficial, eu tenho que colocar 2 pessoas idôneas para fazer aquela perícia, tá bom? Então essa é uma informação importante, tá? Aí o parágrafo 5º, ele diz o seguinte, eu vou parar aqui no 159, tá? Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, em relação à perícia, ó, então o que é possível, né? Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Então, veja só, você tem lá um caso de um homicídio, e aí eu preciso entender qual foi a trajetória da bala. Eu preciso entender de onde foi dado o tiro, ou por que o tiro dado de um certo lugar matou certa pessoa. Isso tudo precisará ficar esclarecido pelo perito. O perito precisa dizer como que tudo isso aconteceu. E aí ele pode ser chamado para depor, enfim, numa audiência, certo? Ou ele pode responder isso por escrito, por meio de quesitos. Então ele vai esclarecer a prova ou responder a quesitos, tá? Quesitos são isso, são perguntas por escrito, tá? Quesitos aqui, ó, perguntas por escrito. Feitas por quem? Pelo advogado de defesa ou pela acusação, pelo Ministério Público, tá? E aí, para que o perito possa responder alguma coisa, ele tem que ser intimado com antecedência mínima de 10 dias, tá? Beleza. E ele pode apresentar as respostas no laudo complementar. Então ele pode elaborar um outro laudo. Em vez de ele ir na audiência para ser ouvido, ele pode elaborar um laudo complementar, tá? Aí o 170 diz o seguinte: tratando-se de uma perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, por exemplo, você precisa de uma pessoa que entenda de medicina e um cara que entenda de engenharia. Então aí você pode designar a atuação de mais de um perito oficial
e a parte pode indicar mais de um assistente técnico. Qual é uma informação importante? Perito, isso é uma coisa que parece boba, mas uma informação relevante. Perito é alguém que fala em nome do Estado, tá? É um profissional imparcial, tudo bem? Assistente técnico é uma pessoa contratada pelas partes para acompanhar o trabalho do perito e fazer uma análise crítica da perícia, tá? Podendo concordar ou não com ela. Então essa é uma informação importante para você. Por quê? Porque é direito da parte, seja acusação, seja defesa, de ter um assistente técnico, de ter um profissional da sua confiança para acompanhar aquilo. Ele vai acompanhar o que o perito está fazendo. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, o perito está fazendo certo, o perito está fazendo errado. Então isso é o assistente técnico, tá? A informação então do parágrafo 7º, que já caiu em concurso, se for uma perícia complexa, é possível, então, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, é possível a atuação de mais de um perito. Então, quando que é possível? Então, olha só, a atuação de mais de um perito oficial. Por quê? Porque a gente acabou de ver que para perícias onde o perito oficial não está, você precisa ter 2 peritos não oficiais, certo? Então, isso a gente acabou de ver. Então, para você ter 2 peritos não oficiais, basta que o perito oficial não esteja. Para que você tenha 2 peritos oficiais, quando que você vai ter isso? Quando a perícia que tiver que ser feita for uma perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, tá bom? Então essa é a informação aqui. Então acho também muito relevante trazer essa informação para você, tá? Aí olha só, a gente vai parar por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo falando ainda do exame de corpo de delito e falando de outras coisas, e quero convidar você para você entrar no Base Jurídica. O Base Jurídica, você tem por lá todas as condições de ter acesso a todos os materiais que eu utilizo aqui em aula, acho isso muito relevante, acho isso muito importante para você conseguir acompanhar até com mais velocidade, e também nós vamos fazer lá questões, quando a gente acabar aqui os conteúdos, nós vamos fazer questões para a gente treinar, para a gente estar realmente muito atento para o seu concurso da Polícia Civil. Tá bom, meus amigos? Se você quiser entrar lá, o link está logo aqui embaixo, eu convido você a entrar lá. E quero pedir também para você aqui, quero fazer realmente um pedido para você, se você puder comentar alguma coisa no vídeo, se você puder dar um joinha, puder curtir o vídeo. Se você não quiser se inscrever, tudo bem, mas se você também pudesse se inscrever, eu ia ficar muito feliz. Ia ficar também muito feliz, eu estou aqui há 43 minutos falando. Se você pudesse, enquanto assiste aos vídeos, se você pudesse dedicar aí alguns segundos para assistir as propagandas ou clicar nas propagandas, tenho certeza de que isso é um esforço bem pequeno para você e isso traz um retorno muito grande para mim. Isso eu acho que é uma troca justa, né? Eu sei que sempre as propagandas incomodam, enfim, não é uma coisa assim realmente muito legal, né? Mas se você pudesse deixar as propagandas rolarem, ou se você pudesse até mesmo clicar nas propagandas, então às vezes aparece lá, abre a propaganda e aparece para você clicar em algum lugar. Você clicando lá, você está fazendo com que eu ganhe uma parte do que, enfim, da publicidade que está ali. São os, enfim, isso é pago em dólar, mas são centavos de dólar, mas que de pouquinho em pouquinho eles vão enchendo, né? Então isso é muito importante para este professor aqui, como produtor de conteúdo. Se você puder fazer isso por mim, se você gosta aqui do jeito que eu estou ensinando, se você está aprendendo, é o que eu peço para você. Realmente acho que é uma troca justa, tá? Se você realmente puder fazer isso por mim, eu vou ficar muito agradecido. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!